agradecemos porque sabemos que o Senhor cuida da gente. Tudo aquilo que a gente precisa, e muito além do que a gente pode mesmo pedir ou pensar. Te agradeço, Pai, por esse povo que se reúne aqui. Creio no crescimento espiritual e na frutificação de todos os que estão associados a essa grande visão, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. O pessoal do discipulado pode seguir. Quem que vai seguir? Cadê o povo? Tem alguém para ser seguido em algum lugar, né? Muito obrigado a vocês também. Glória a Deus. Eu não vou esperar, não. Vai. Danilo deu o tom aqui já. Ai. Então, hoje, esse é o último final de semana que a Natália vai estar aqui, antes de voltar com a Marina no colo. Quarta-feira ela vai lá para BH, eu vou ficar mais um tempo aqui e vou lá para buscar as duas. E além do nascimento, uma das coisas que eu estou querendo comemorar muito é a volta de poder, junto com ela, comer carne mal passada. É muito importante, irmãos. Muito importante. E eu fui descobrir esse negócio, essa dieta chatíssima. Dieta de grávida é a coisa mais... Grávida e lactante, né? É a coisa mais chata do mundo. E a gente só descobre nesse momento, né? E vai olhar como é que é, o que que tem. E não pode quase nada, né? Tem algumas coisas, remédio, suplemento, um monte de coisa. Pode todo mundo, pode, menos grávida e lactante. E aí você começa a ver, tudo está relacionado com contaminação. Aparentemente, a carne mal passada, ela tem uns riscos de contaminação, obviamente somente para quem está gerando um bebê, né? Porque para mim nunca deu nada, eu como até crua. E eu comecei a pensar sobre isso, essa questão dessa contaminação. O mundo natural, ele é muito assim, né? Tudo que é impuro, quando tem contato com algo puro, a impureza, ela se multiplica, ela se divide, né? Se você tem um copo de água pura e um copo de água de esgoto, e você coloca os dois no mesmo recipiente, você não vai ter uma água pura, você vai ter uma água impura. Tudo que é impuro, em contato com algo puro, tira a pureza dessa coisa pura. A gente se acostumou com isso porque a natureza funciona dessa forma. O mundo natural funciona dessa forma. E, de fato, a própria lei de Moisés, ela vem com várias anotações em relação a isso, que confunde a cabeça do povo até hoje, né? Muitas coisas de regra de alimentação dentro do judaísmo existe daquela maneira somente por causa da contaminação. Imagina a época, né? Não tinha como fazer várias anotações, né, sanitárias. O saneamento básico é uma coisa de
200 anos para trás. Então, você imagina realmente criar porco e comer carne de porco era algo potencialmente letal no tempo da lei, né? Hoje a gente tem condições de comer carne de porco com segurança. Há 3.000 anos atrás, não era algo tão simples. Isso vai ser sistematizado na lei. Mas a gente percebe que vai existir um padrão de sistematização em relação à contaminação e impureza. E que ele começa de uma forma natural, mas ele tem um princípio espiritual por trás. Quero que você abra comigo em Levítico. Aproveita que é muito raro eu abrir nesse livro. Levítico no capítulo 5. Verso 2. Está dizendo assim: se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Amém? Então veja que você tem um princípio de alguém tocando algo impuro. Aqui ele fala de um cadáver e a gente vai ver que, através do ensino rabínico, ao longo dos anos, o povo... lembra que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos e os fariseus perguntam: seus discípulos não comem? Eles não lavam as mãos antes de comer? Por que tem esse princípio? Eles tinham medo de qualquer coisa impura, deles terem tocado em qualquer coisa impura sem saber. Eles tinham esse receio. Então, eles iam e lavavam as mãos, faziam, não só as mãos, né? Eles eram uma, se eu não me engano, era daqui até aqui, era uma purificação total para poder comer. Era um ensino evolução disso aqui. Um cuidado extremo. Veja que, mesmo se for sem você saber, você é culpado. E quando se toma consciência, você se torna culpado. Então, por via das dúvidas, se limpa todo, para você não adquirir essa impureza. No capítulo 10 de Levítico, no verso 10, está escrito: vocês têm que fazer a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Amém? Separação entre santo e profano, entre puro e impuro. Então o judeu, ele cresceu nesse entendimento. Se eu estou dedicado ao Senhor, eu tenho que permanecer puro. E eu tenho que me livrar de todo tipo de impureza. Você vai ter, por exemplo, no Êxodo, o ensino sobre livrar-se do fermento. No primeiro dos 7 dias, que eles têm de festas dos pães sem fermento, tem que tirar o fermento da casa. E tinha toda uma limpeza que era necessário ser feita na despensa, para que nada de fermento sobre na hora que eles forem cozinhar o pão, né? A contaminação era algo muito forte para o judeu. Tanto a contaminação de alimento, quanto a contaminação de qualquer coisa que possa ser cerimonial, né? E o interessante é que eles levam isso para um extremo, mas ainda assim, eles não perceberam o principal problema de contaminação. Porque diversas vezes ao longo da história, eles são contaminados
por ensinos religiosos de outros povos. Eles tomam muito cuidado com essa questão cerimonial, muito cuidado com não tocar em cadáver, mas volta e meia aparecia um bezerro de ouro, aparecia um profeta de Baal, aparecia um deus estrangeiro, e eles se contaminavam com isso. E tudo que os profetas vinham trazer era ensino em relação a isso. A gente tem, por exemplo, e muito mal interpretado pelos crentes de hoje, o famoso jejum de Daniel. A ideia do jejum de Daniel, que não é um jejum, né, é que ele não queria se contaminar com a comida do rei da Babilônia. Por quê? Porque ela certamente estaria completamente contrária às regras de Levítico, às regras da lei de Moisés. Amém, gente? Então ele preferiu comer o que não tinha erro, que eram os vegetais. Amém? Não se contaminou. Ele escolhe não se contaminar. O problema não é a impureza em si, específica da comida do rei da Babilônia. O problema é a consciência de Daniel em relação ao risco dele de contaminação por aquela cultura. E ele leva aquilo a sério, né? Daniel é um profeta, um dos profetas do Antigo Testamento. Em Isaías, daqui a pouco a gente sai do Antigo Testamento, viu, gente? Só estou introduzindo aqui. Calma. Isaías capítulo 6. Você tem Isaías narrando o chamado dele, escolhido e consagrado para ser profeta. E ele tem uma visão. Vamos ler a partir do versículo 5. Depois que Isaías 6:5. Depois que Isaías tem essa visão, ele tem uma visão maravilhosa com serafins, com 6 asas. No verso 5 diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios o quê? Impuros. E vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O medo dele, porque ele, pela sua impureza, e a impureza diante de Deus, não poderia existir. Existia um pensamento que alguém que entrasse impuro no Santo dos Santos seria fulminado, morreria imediatamente. E aqui Isaías tem uma visão celestial e fala, pronto, deu ruim para mim. E ele diz que ele é um homem de lábios impuros. Você consegue imaginar um profeta de lábios impuros? Versículo 6 diz, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Aqui a gente tem algo acontecendo. A gente tem um homem de lábios impuros. Lembra do princípio que eu falei, natural? Quando algo puro toca algo impuro, esse algo puro perde a sua pureza. No entanto, quando nós temos a interação dessa impureza humana com o poder da pureza divina, a gente tem o efeito justamente contrário. Deus é aquele que pode, por sua pureza, purificar a impureza dos homens. Amém? A gente tem esse prenúncio em Isaías.
e depois a gente vê o próprio Jesus chegando. Uma das coisas que causou maior dificuldade para os fariseus receberem da vida de Jesus foi essa diferença. Eles consideravam Jesus um impuro porque ele fazia coisas que pela lei eram proibidas, porque ele se misturava com impuros. Eles diziam que ele comia com pecadores. E você não pode estar associado de maneira nenhuma com pecadores no judaísmo. Você não pode, e comer junto é uma associação, é uma aliança. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 1, a gente vai ter a purificação do leproso. Mateus 8:1 diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Logo depois do Sermão do Monte, né? Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, presta atenção nisso, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jamais, em momento algum, um judeu tocaria um leproso. Porque ao tocar o leproso, ele se tornaria impuro como aquele leproso era considerado impuro. O que Jesus faz aqui é diferente. Ele toca o impuro e a pureza dele transborda para aquele impuro, transformando o impuro em purificado. E aí eu quero que você coloque isso na perspectiva nossa hoje como igreja. Nós que somos igreja hoje, nós temos uma relação diferente com a impureza que muitas pessoas, mesmo dentro de igreja, pregam. Nós não somos aqueles que devem viver separados, completamente isolados do mundo, com medo de recebermos a impureza do mundo. Mas nós somos aqueles que carregamos em nós o poder do Espírito Santo, capaz de purificar aquele em quem nós temos contato. Amém. É muito importante a gente entender exatamente o meio termo que nós temos que ter como igreja. Porque eu vejo um desequilíbrio entre dois extremos desse pensamento. Aqueles que acham que devemos ficar completamente isolados, existem algumas seitas cristãs, através do mundo, né? Em que o povo não se contamina, entre aspas, com várias coisas da modernidade. Tem gente que não tem motor, que não tem luz elétrica. Tem algumas comunidades no interior dos Estados Unidos que o povo está no ano de 1500 até hoje. Eles não se contaminam, entre aspas, por nada. E veja que ele ainda é um pensamento de Antigo Testamento. Dessa maneira, eles fazem o contrário do que Jesus ensinou. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Luz do mundo e sal da terra, o sal não funciona se ele ficar só dentro do saleiro. O sal tem que ser usado para poder salgar alguma coisa, trazer o tempero que ele foi chamado para trazer, né? Então Jesus, ele vem inaugurar algo contrário à natureza. Porque, de fato, a purificação, ela não vem por um processo natural. Ela vem por um processo espiritual. Amém? Completamente espiritual. Ainda no Evangelho de Mateus,
no capítulo 15, no versículo 10. Jesus diz assim, Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Eu fiquei muito assustado com essa explicação de Jesus aqui. Porque ele fala assim, deixa eles. E eu percebi que eu tinha dificuldade de fazer isso. Pensa comigo, você vê um cego, você já viu, aconteceu isso uma vez, né? O cego estava na beira da rua para atravessar, ele sentiu uma mão pegar ele aqui, ele foi, agarrou na mão do cara, eles começaram a andar, o pessoal começou a buzinar, desesperado. Ele falou, chegou do outro lado e falou, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Como assim você não sabe? Você pegou no meu braço para me atravessar? Ele falou, não, eu sou cego também. Se você vê dois cegos enganados na beira da rua para atravessar, normalmente você vai querer intervir naquela situação, né? Jesus interviu que não. Talvez a gente esteja errado. Não no caso do cego da rua. Mas nesse ponto, os discípulos falam assim, os fariseus ficaram ofendidos com você. Eles ficaram ofendidos por algo que Jesus disse, que era verdade, amém? E que havia afrontado o estilo de vida deles. Porque o fariseu era muito orgulhoso do estilo de vida dele. Muito orgulhoso desse estilo de vida religioso em que ele tinha esse ensino muito forte sobre a questão das impurezas. Da prática da lei, né? Especificamente disso, Jesus fala assim, não. O problema não é o que entra pela boca. O problema é o que sai da boca. Por que o problema é o que sai da boca, gente? Porque o que sai da boca, ele não sai do estômago, ele não está falando de vômito. Ele está falando que o que sai da boca é o que sai do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Logo, quando a gente pensa em contaminação, a gente não pensa em comida. A grande questão ou mesmo toque, né? E é claro, tem as questões sanitárias todas, eu não preciso falar sobre saúde para você aqui. Mas quando a gente fala sobre contaminação, quando Jesus vai falar sobre contaminação, e ele vai falar aqui agora, não é sobre o que entra na boca, é o que entra pelos nossos ouvidos. Amém? E ele fala só, eles são guias cegos, deixa eles. Não tem nada que fazer com eles, não. O cego guiando outro cego. Em outro momento, Jesus vai dizer que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Você não precisa nem enxergar, você precisa só ouvir. Amém? A ovelha de Jesus Cristo ouve a voz de Jesus Cristo. E você ouve a voz de Jesus Cristo toda vez que você ouve a palavra dele sendo pregada. Amém? A minha voz e a de Jesus são a mesma quando eu falo a palavra dele. A sua voz e a de Jesus são a mesma quando você fala a palavra dele. Amém? E nós ouvimos a voz de Jesus ao ouvir o Evangelho. Mesmo quando estávamos em um estado de cegueira espiritual. Eles são guias cegos. Verso 15, então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola.
Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Eu não sei se ele foi descendo ou se ele manteve tudo no mesmo padrão. Mas veja que ele coloca homicídio, adultério e falso testemunho no mesmo pacote. Calúnia junto com imoralidade sexual. Porque, na verdade, a impureza ela está ligada a um pacote só. Amém? Impureza é impureza. E do nosso coração, a gente tem que peneirar todo tipo de impureza. Amém? Todo tipo de impureza. Aleluia. Em Atos, no capítulo 10, no verso 10, a gente tem a visão de Pedro. Está escrito assim: tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou 2ª vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida, e o lençol foi recolhido ao céu. No versículo 28, na verdade 27, depois que ele vai na casa de Cornélio, né, que era um gentio, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Versículo 28, ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Veja que nós temos um chamado da parte do Senhor, e a gente vê isso em Jesus, logo a gente vê isso em Pedro, mas isso está em toda a sucessão da igreja. Nós temos a capacidade de purificar aqueles que são impuros. Por quê? Como que você purifica uma coisa impura naturalmente no mundo? Como que você lava alguma coisa? Nós lavamos algo, nós temos que lavar alguma coisa, a gente lava com água, né? E aí eu me lembro do que Jesus diz: do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. O que são essas águas vivas? Também a palavra. Também o que vai entrar e purificar as pessoas através dos ouvidos. O toque no impuro, o toque no doente, para que ele seja curado, é uma manifestação visível de algo relacionado com uma doutrina invisível, com algo espiritual. Amém? Veja que quando Jesus toca o leproso, não significa que ele, como puro, vai, por causa do toque, purificar, mas por causa da palavra. Ele foi chamado espiritualmente para ser esse homem que levou sobre si todas as nossas enfermidades. É uma obediência à palavra. Então, irmãos, a gente vai ficar guardado na pureza do Senhor enquanto a gente estiver em obediência à palavra.
Qual é a nossa obediência à palavra? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós obedecemos a palavra enquanto vivemos a palavra. E aí existe um poder, rios de águas vivas que fluem através de nós para purificar quem tem contato conosco. Amém? Eu fiquei pensando nisso essa semana, porque o poder de uma cultura é muito forte. E a gente está aqui para mudar a cultura do reino. Amém? Mudar a cultura do mundo pela cultura do reino. É isso que nós viemos fazer aqui. Você já percebeu que quando você está no meio de um monte de gente e todo mundo age de uma maneira e você é o único diferente, você tem a impressão que você é o único que está errado? E naturalmente, todo mundo que anda dessa maneira tem a tendência a se transformar naquilo que a manada toda está agindo, né? Está andando daquela maneira. Então veja, se você parar para pensar, não faz sentido nenhum, da maneira natural, a obra missionária. Hoje a gente está falando de missões, né? Porque o que é a obra missionária? Eu pego um casal, ou um grupo de pessoas, e eu insiro numa cultura. Em qualquer outra circunstância, se não fosse pelo poder do Evangelho, eu quero te mostrar nessa manhã que existe um poder prático, visível, no Evangelho. Se eu planto alguém numa cultura, é mais fácil as pessoas plantadas serem mudadas pela cultura do que elas conseguirem mudar a cultura. Você está aqui? Não é? Ou seja, eu e Natália viemos para Montes Claros. Era mais fácil peraí, eu vou tomar muito cuidado não de falar isso. Irmãos, existe algo aqui que sempre me assustou muito. A passividade masculina. E não fique com raiva de mim. Isso tem a ver com a cultura. Mulheres tiveram que ficar mais fortes aqui na região por causa do abandono masculino. Isso é algo que você sabe. Quantos, e eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui não foram abandonados pelo pai? Alguns nem conhecem o pai. Outros preferiam nem ter conhecido. E as mulheres tiveram que se dobrar para conseguir, às vezes, sustentar a casa, criar os filhos. Você conhece histórias assim? E aí, por causa dessa cultura, os homens foram criados assumindo pouca ou nenhuma responsabilidade. Nem dentro de casa, e nem depois na rua. Não é incomum, na verdade, o padrão, e talvez alguns de vocês aqui sejam assim também, ou tenham isso ligado na família. O padrão que o Evangelho mostra de um casal casado, com filhos dentro desse casamento, até que a morte os separe, é a coisa mais rara de se ver nessa cidade. Você está aqui? Você me ama ainda? Ou seja, se fosse pelo natural, eu e a Natália teríamos mudado para Montes Claros daqui a pouquinho
eu teria largado ela e arrumado uma mais nova. Para trabalhar, enquanto eu fico mudando de emprego a cada 6 meses. Aleluia. Mas, irmãos, não é pela minha força que nada é feito. Até porque eu não tenho força para nada nesse sentido. Eu quero que você veja e reconheça o poder de Deus. Porque Deus é o único que pode fazer isso. Enviar alguém para um lugar fraco, mas por meio da palavra, conseguir trazer purificação para esse lugar. Amém? Pela palavra, o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? A palavra de Deus é a única coisa que tem esse poder de mudar completamente uma cultura. Mas a gente percebe, já na prática, muitas famílias e muitas culturas sendo mudadas pela palavra. O Evangelho é o poder de Deus, para que a gente possa ser salvo. E essa salvação, querido, não é uma salvação somente na eternidade. A nossa vida purificada, ela vai conseguir purificar cada vez mais as pessoas que têm contato com a gente. Amém? E quando a gente chegou, a gente estava sozinho. Mas agora, nós temos muitos purificadores aqui. Amém? Porque rios de águas vivas fluem do nosso interior. Nós temos a palavra, nós temos o que fazer. Agora entenda, para purificar é necessário rios de águas vivas. Por que você está aqui hoje de manhã? Porque você está sendo constantemente purificado. Amém? E quanto mais purificado você é, mais da água da palavra você recebe, mais da água do Espírito você recebe também para derramar sobre outras pessoas. Por isso que não existe chamado para espectador de culto. Por isso que não tem como a gente fazer algo grandioso no Senhor, se todos nós não formos agentes ativos dessa missão. Porque a gente purifica quem a gente toca. Quanto a ideia de Jesus, de igreja, foi multiplicar esse fator de purificação. Antes ele era um. E ele fala para os discípulos, eu tenho que ir embora, porque quando eu for, eu vou entregar o Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que está aqui em mim, purificando vocês, vai estar em vocês para que vocês purifiquem outros. E aí vocês vão até os confins da terra. É a única coisa capaz de trazer pureza para esse planeta. É a palavra que a gente carrega. Amém? Entendi, pastor. Então vamos embora dessa igreja, vamos sair. Hoje à noite nem tem culto. Vamos pelas praças, ruas. Irmãos, não funciona dessa forma. Primeiro, que nós não estamos 100% purificados ainda. Nós ainda precisamos constantemente receber esse lavar dessa água. Amém? Constantemente. A gente se reúne como igreja porque a gente precisa ainda ser purificado de algumas coisas. Você precisa ser purificado de alguma coisa ainda? Amém. Não fale isso com orgulho, não. Mas é porque a gente sabe que tem. É uma verdade. Amém. Rios de águas vivas. Agora, um cuidado a gente tem que ter. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 6.
Está escrito assim: disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. De novo, eles falam a verdade espiritual, eles entendem de uma maneira natural. O que contamina o homem, ele tinha falado antes, é o que entra pelo ouvido. É o que vai para o coração, não é o que entra pela boca. E aí, Jesus fala assim: cuidado com o fermento. E ele fala assim: ih, pronto, não trouxemos pão. Agora vão ter que pegar o fermento do fariseu para fazer pão. Versículo 8, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A gente não se guarda de ter contato com outras pessoas. A gente se guarda de receber ensino de outras pessoas. O contato tem que existir, mas o nosso ouvido e o nosso coração tem que ser guardado do fermento. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 momentos, Gálatas 5 e 1 Coríntios 5, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E na verdade a questão que é falada em Levítico é uma verdade natural apontando para uma verdade espiritual. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente ouve, com quem a gente ouve, com o que a gente ouve? Amém? E hoje em dia a gente tem que redobrar esse cuidado, porque antigamente os nossos ouvidos eles estavam limitados aonde a gente ia, com quem a gente andava. Hoje não existe mais essa limitação. Existe um negócio que chama algoritmo. E que dependendo da sua cobiça, o algoritmo te acha. O algoritmo é especialista em achar cobiça. Por quê? Porque ele se alimenta da sua cobiça. Por que o algoritmo funciona? Primeiro, está só você e ele. Você com o seu Instagram, você com o seu Google, você com o seu YouTube. Ali é quem você realmente é, o que você realmente gosta. Presta atenção, o que aparece para você. Por quê? Porque eles monetizam, eles ganham dinheiro com a sua atenção, não é? Ou seja, o que aparece na internet para você, personalizado, é aquilo que você realmente gosta de ver. Alô? Pode levantar as mãos na igreja o quanto você quiser. Pode falar da palavra o quanto você quiser. O que você realmente dá atenção aparece para você no Instagram. Que é o que realmente entra pelo seu ouvido. Claro que se você usa pouco, tanto faz, né? Se você não é um usuário ativo dessa droga moderna. Mas serve de alerta. Amém? Por que eu estou falando do Instagram, especificamente? Porque hoje, a gente tem um mundo de doutrinas falsas sendo ensinadas através da internet. Enorme. Desde coisas pequenas, erros doutrinários pequenos, até heresias absurdas.
enormes. Existe um grupo que cresce há muitos anos, cresceu muito nos Estados Unidos e tem crescido aqui no Brasil, que é o grupo dos desigrejados. Quem já ouviu falar nisso? Eu acho muito engraçado desigrejado, né? O nome desigrejado, que é assim, aquele que é crente, mas não gosta de ir na igreja. Pensa o seguinte, é claro que existe uma doutrina para esse camarada seguir, não é? Esse cara não faz isso falando assim, não, é porque eu resolvi que eu vou para o inferno mesmo. Não, ele busca um ensino que vá validar o que ele pensa. Eu lembro que alguns anos atrás, que eu tinha acabado de mudar para cá, era um jovem, acho que era um amigo do João. O João tinha uns amigos, só Jesus. Que falou assim, onde na Bíblia fala que tem que ir na igreja? Eu falei, gente, assim, do topo da cabeça, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Abre lá comigo. E esse texto de Hebreus ele é muito bom, porque ele parece que ele está falando dos dias de hoje. Parece não, ele está falando. Porque no versículo 24, ele fala, consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O que a igreja faz? Vai se considerando, a gente vai se incentivando ao amor e às boas obras. Amém? Versículo 25 diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume dos desigrejados. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Natália falou no vídeo ali da indicação dos livros, nós estamos vivendo os últimos segundos, né? A gente está vendo que se aproxima o dia. Existe uma intensificação diabólica para fazer o povo não se reunir como igreja. Porque a força da igreja na unidade é absurda para trazer purificação. Amém? Força da igreja na unidade para purificar é enorme. Aonde que é o trabalho do diabo? Não é virar e falar assim, venha, me adore. Antigamente, o povo achava que astro de rock fazia pacto com o diabo, né? Toma aí, vai tocar bem guitarra, vou te dar fama, e depois você vai para o inferno, mas tá bom. Eu acho que ninguém faria esse negócio, gente. Conscientemente, é um negócio muito ruim. Eternidade no inferno, não importa o que você vai ganhar nessa terra. Mas será que não existe isso? Existe. Guia cegos. Um cego guiando o outro para cair no abismo. Guia cego sempre existiu, sempre vai existir. O que a gente faz? Deixa eles. Continua proclamando a verdade. Amém? Aquele que tiver ouvidos, vai ouvir. Amém? Quem tiver ouvido, vai ouvir. Cadê o Carlão? Quem tiver ouvido, vai ouvir. Ele ouviu em algum lugar. O versículo 26 vai dizer assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, ele não mudou de assunto não, é o mesmo assunto. Aquele que não se reúne como igreja está em pecado deliberado. Amém? Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, mas Deus não é bom? É bom demais. Mas entenda, a humanidade estava no estado de impureza. Ele nos toca e nos purifica. Amém? Aí eu viro igreja, e depois que eu viro igreja, depois que eu, como ele diz aqui, recebo o conhecimento da verdade, me torno igreja, eu experimentei o que é a impureza, experimentei o que é a pureza e falei assim, prefiro isso aqui. Essa pessoa pode ser purificada de novo? Pelo contato com a gente? Pode? Quem acha que pode? Quem acha que não pode? O resto não acha nada. Vocês não querem se comprometer, né? Hebreus capítulo 6, verso 4. Tem uma doutrina aí que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira, irmãos. Nós podemos aceitar a salvação e nós podemos rejeitar a salvação quando a gente quiser. Uma vez um pastor veio conversar comigo aqui, e ele acreditava nisso. Eu mostrei para ele esses textos. Ele falou assim, não, mas aí você está falando dos textos mais difíceis da Bíblia. Eu falei, difícil para quem acredita errado. É difícil para quem tem um dogma mentiroso. Uma frase que não está escrita na Bíblia. Uma doutrina mentirosa, falsa. E que uma doutrina falsa, ela sempre vai ter acreditada pela palavra. O texto não é difícil, a doutrina é que está falsa. Hebreus 6,4 diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, você foi iluminado? Provaram o dom celestial, você provou da exposição dos dons? Pronto. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, você é participante do Espírito Santo? Experimentaram a bondade da palavra, você experimentou a bondade da palavra de Deus? Os poderes da era que há de vir, você viu curas, você viu coisas acontecendo na sua vida, na vida de outras pessoas? Pronto. Essas pessoas aqui, que são assim, verso 6, e caíram. Irmãos, e cuidado que cair não é tropeçar num pecado. Porque o apóstolo João vai dizer, no capítulo 2 da sua primeira carta, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequem. Todavia, se pecarem, é porque a gente tem o nosso evangeliquez, né? Quando o cara comete algum erro, a gente fala que ele caiu. Esse cair aqui, não é, comi um pouco mais. Será que cometi o pecado de glutonaria? Não, não é isso. Esse cair aqui, é um decair da graça. É análogo ao pecado deliberado. Uma coisa é você pecar por hábito, algo que você ainda está purificando. Acontece. E nesse momento, você que é santo, quando você erra, o diabo vai botar na sua cabeça que você é aquele erro. E eu estou para te dizer isso, você não é a sua tentação. Você não é o seu erro. Amém? A não ser que você seja. A não ser que você escolha se tornar o seu erro. Deliberadamente. Que você fala, quer saber? Eu sou esse aqui mesmo. Não importa. Vou continuar e Deus me julgue. Fique tranquilo, Ele vai julgar. Ele está falando, inclusive Ele já está dando a sentença antecipada aqui. Código Penal funciona dessa forma, irmão. Você vai lá, homicídio, de 10 a 21 anos de prisão. É isso? Eu tenho um advogado para me corrigir aqui, não? É isso mesmo? 10 a 21, aí se tiver agravante, blá blá blá, pode ir a 30. Você não sabe a sua pena, mas você sabe que está lá. Matou alguém? Você não sabe a pena, mas está lá.
caiu. Você que fez o remo, você viu isso em escatologia, você que vai fazer, você vai ver ano que vem. Existem graduações de juízo diferentes para os que caem. Então, o que caiu, ele não sabe a graduação da pena, mas ele sabe que vai ter pena. Ele vai dizer que essa pessoa que já esteve na igreja e cai, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva e que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Eu tinha uma terra impura que foi purificada e se encheu de impureza. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, ele vai falar: a porca lavada voltou a revolver-se na lama, o cão voltou ao seu vômito. Estão em situação pior que estavam antes de ter conhecido Jesus. Era melhor que não tivessem conhecido. Pedro fala isso. Pastor, então é melhor nem pregar Jesus? Não, a gente tem que pregar para salvar os que são nossos. Vai ter alguns que vão experimentar igreja, eu vou falar assim, isso não é para mim. E aí esses, a gente não consegue purificar mais. É para esses que João fala, é o pecado para a morte, que não deve nem se orar sobre isso. Não gastamos nem oração com esse tipo de gente. Amém? Não, eu vou orar por todo mundo. Vai orar à toa. Oração só tem eficácia se for de acordo com a palavra. Se for de acordo com a palavra, ela tem eficiência. Se não for, ela não tem. Amém? Então, cuidado com essa doutrina. Essa e tantas outras, né? De que você não precisa ouvir a palavra. Não precisa estar conectado. Cuidado com essas doutrinas. Eu falei que a gente se aproxima do impuro, mas a gente se aproxima do impuro para purificá-lo. Amém? O nosso contato com o impuro é para purificar o impuro. O impuro que já não quer a pureza, a única coisa que ele tem condição de fazer é jogar a impureza dele na gente. E nós temos textos falando sobre isso também. Também falando sobre os últimos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, vai dizer: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Eu acho problemático esse texto, que ele é tanto defeito que a gente não para pensar em cada um deles. Cada um deles sozinho já é desesperador. Não tem nada pior do que andar com gente egoísta, só pensa em si mesmo, já viu? Já viu quando você conta a alguém: olha, comprei um carro, que legal, também quero comprar um. Mas eu te perguntei se você... Já viu gente que não consegue? Eu fiz tal coisa. Eu fiz tal coisa em 1972. Não consegue pensar em nada fora dele, né? Egoísta, avarento, presunçoso, se acha muito, arrogante, se acha mais do que o presunçoso, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos. Você conhece alguém ingrato? Eles só não estão aqui, né? Ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, de novo, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem,
traidores, precipitados. Precipitado? Que doideira. Sabia que isso é um problema? É porque alguém precipitado não tem domínio próprio, né, gente? Não tem longanimidade, é carnal. Impulsivo demais, né? Carnal. Soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Esse povo finge que é crente. Esse povo finge que é crente e engana a gente. E é por isso que Paulo está escrevendo isso. Cuidado com o povo que diz que é crente. Não é só porque a pessoa fala que é crente, que senta, que levanta a mão, que ela é crente, não, gente. Que dá oferta, que dá alguma coisa para alguém. Normalmente, inclusive, quem faz isso muito para aparecer, costuma não ser. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Não adianta não, gente. A gente conhece pelos frutos. Amém? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que Paulo fala? Afaste-se também destes. Gente assim, a gente se afasta. Amém? É assim, sai fora. É assim, gente assim, a gente não se aproxima. Paulo vai falar aos coríntios que aquele que se diz irmão e não age dessa maneira, 1 Coríntios 5, do 9 a 11, a gente não senta nem para comer com ele. Ou seja, Pedro foi comer na casa de Cornélio. Amém? Cornélio recebeu Jesus, ok. Agora, se Cornélio apostata, cai, desigreja, aí volta a ser ilícito comer com Cornélio. Está aqui? Por último, mas não menos importante. Pode ficar de pé para você esticar as pernas. Apocalipse 21. Falando sobre a Nova Jerusalém. Nosso destino final dessa jornada. Apocalipse 21, 27. Falando sobre a Nova Jerusalém, diz: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Qual é a nossa missão nesse mundo, gente? Sermos lavados, não contaminarmos as nossas vestes, como Jesus diz em Apocalipse. Constantemente sendo lavados e derramando essa mesma água para lavar outros, conservando a pureza na gente e nos outros. A gente só tem contato com algo impuro para purificar. Se não é possível purificar, a gente não perde o nosso tempo com aquilo. Jesus disse: deixe-nos. A gente não vai fazer isso, porque tem muita gente para ser purificada. Amém. Um amigo meu, ministro do Evangelho, Tiago Freitas, me disse uma vez algo que eu sempre repito. Sabe, Jesus pagou um preço muito alto por nós. E o nosso tempo é precioso demais para desperdiçar com quem não quer. Amém. E isso é amor. Porque o amor é intencional. O juízo é amor.
Juízo é separação. A gente não vai pegar o que é santo e jogar aos porcos. Não é isso que Jesus fala? Pérolas aos porcos é tentar purificar o que não quer ser purificado. Nós temos uma capacidade em nós para purificar todo aquele que deseja ser purificado. E nós vamos mudar a cultura dessa região. Eu não sei em quanto tempo, eu não sei como, mas eu não sei o que Deus vai fazer para isso acontecer. Mas eu sei os caminhos que a gente tem que tomar. A gente vai tomar cada caminho desse, mas com sabedoria. Amém. Eu estou há 8 anos com essa igreja, mas eu estou há 10 anos aqui em Montes Claros. Eu estava pensando aqui hoje, foi um processo, a purificação que está acontecendo nas pessoas nessa igreja. Há vários anos atrás, a gente tinha pessoas aqui que, pegando a igreja num comecinho, cometia todo tipo de coisa, uma rebeldia violenta, e a gente tentando, apertou um pouquinho e não aguentava. Graças a Deus, a maioria das pessoas aqui nem conheceram algumas dessas pessoas. Porque se tivesse conhecido, tinha sido influenciado. Deus vai purificando a gente. Mas veja, não é para a gente ficar separado. É para a gente continuar purificando o povo. Amém. Mas o pecado deliberado não pode permanecer. Nem no nosso meio, nem fora do nosso meio. Amém. Nós vamos crescer. Nós estamos crescendo. Nós vamos alcançar essas 89 cidades. Mas nós não vamos levar impureza para lugar nenhum. Nós vamos levar a água pura da palavra. Amém. Consagre-se ao Senhor. Pai, nós oramos por essa água pura, essa pureza alcançando aqueles que estão à nossa volta. Nós oramos, Pai, por estratégias, para que a gente possa tocar aqueles que serão purificados pelo Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, para que se afaste de nós toda forma de mal. Toda forma de mal. Todos aqueles obreiros fraudulentos. Eu oro e protejo o coração do seu povo de qualquer ensino contrário à sua palavra, Senhor. Confio no poder do seu Santo Espírito, nos conduzindo em triunfo, Pai. Em nome de Jesus.